Amigos do Cartola, boa noite. Pontualmente em terras bugrinas, 19 horas e 30 minutos. Está no ar mais um editorial Amigos do Cartola. E dessa vez, trazendo a todos vocês uma análise extraoficial, que não é de costume fazermos um editorial logo após um jogo, mas esse editorial ele tem uma característica de tragédia anunciada. E é com esse comportamento que iniciamos o nosso editorial sob o título Alexandre Campelo e a torcida do Vasco bloqueiam o último feixe de luz ao fim do túnel. Meus amigos, tragédia anunciada, né? Eu realmente, até agora, eu estou me perguntando e queria até aprender com esses administradores de futebol. E hoje, a resposta foi dada para aqueles que acham que o problema do Vasco da Gama foi Ramon Menezes. Ramon era a luz no final do túnel. A amnésia futebolística dos torcedores vascaínos, não de todos, mas de boa parte da torcida do Vasco da Gama, a amnésia futebolística, e eu não sei da onde esse ufanismo de torcedor do Vasco querer se comparar com o vizinho e não olhar para sua casa, fechar a sua casinha e trabalhar calado, como o Vasco sempre fez nas décadas passadas, 80, 90. Esses torcedores do Vasco só podem ser agora, dessa geração de 2000 para cá, que não conhece como o Vasco joga, não conhece a história do Vasco, não sabe que o Vasco sempre foi um time de meio campo cerebral e de atacante fixo, e de grandes laterais, zagueiro cascudo. Esses caras eu acho que não conhecem o Vasco. Além de tudo, esqueceram como o Vasco começou o ano de 2020. Com um problema sério envolvendo Abel Braga. Abel não conseguiu aglutinar o elenco, folha salarial do Vasco atrasada 4 meses, dinheiro de luva, dinheiro de imagem. E o Vasco, depois que teve a chamada vaquinha virtual, associada a algumas outras ações de marketing, conseguiu aí um fôlego, com as transferências de Coutinho, a venda de outros jogadores no exterior, conseguiu ali equacionar a folha salarial, a ponto de hoje o Vasco estar com 1 mês, 2 meses de salário atrasado. Veio a pandemia. Ramon Menezes, que era interino e que estava lá como auxiliar técnico, Ramon assume o Vasco com um conceito diferente de futebol. O Vasco começa a ter uma evolução com este elenco que está aí, elenco limitadíssimo. Ramon dá uma forma de jogo, uma característica de jogo para esses jogadores. O Vasco inicia o Campeonato Brasileiro com certa estabilidade em campo, a ponto de brigar por posições no alto da tabela. Veio novamente um problema de saúde, um elenco limitado e reduzido, desgastes físicos. Soma-se tudo isso às eleições.
e a torcida do Vasco perde de 4-1 para o Atlético Mineiro, de 3-0 para o Bahia, é eliminado da Copa do Brasil. Beleza. E aí pedem a cabeça de Ramon Menezes. Ramon não serve. Ramon é apaixonado por Pikachu e Felipe Bastos. Aí eu tenho que ouvir lá no Gigante da Colina dizer assim: ah, temos que mudar o técnico, porque técnico que faz casinha com o jogador não serve. Eu nunca vi isso na minha vida. Confundir critério de treinador. Não adianta, meus amigos. Pikachu, Felipe Bastos, Bruno Gomes, Andrei, saiu, entra outro. É tudo a mesma coisa. O Vasco não tem elenco. O Vasco precisava de um treinador para dar um padrão tático de jogo. E este padrão tático de jogo, o Vasco partir para o equilíbrio em campo com equipes fortes, principalmente com essa equipe de hoje, do Flamengo, que não jogou nada, graças a Deus. Graças a Deus o Flamengo não entrou em campo hoje. Aí eu fico ouvindo lá no Gigante da Colina: vai ladrão, juiz não sei o quê. Isso não resolve. A eleição tá aí. Quem é o técnico que vai assumir o Vasco sem saber quem será o presidente do Vasco? Me digam aí, me digam, coloquem aí, vamos fazer contrato. Quem é que vem? Sabe o que vai acontecer? O Vasco vai morrer no melamão. Tiram o Ramon, colocam o melamão. Por quê? Porque ninguém quer assumir um time que já é limitado, com folha salarial atrasada e com incógnitas, que ninguém sabe quem vai ganhar a eleição para presidente. E o que é que a torcida do Vasco faz? A maioria deles apoiam essa sandice de Alexandre Campelo em demitir um técnico que pelo menos estava ali para fazer um campeonato de estabilização. Para que quando mudasse a presidência, ou pelo menos o Vasco ganhasse um fôlego para 2021, ainda assim a permanência na Série A garantiria mais fôlego para o Vasco, mais organização. O Vasco demite Ramon. Aí eu ainda ouço o seguinte: Cartola, tu só pode ser filho de Ramon. Pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Como é que você vai entrar num clássico de futebol com um time que é o atual campeão brasileiro, tem o melhor elenco do Brasil, você vai entrar sem comissão técnica, meus amigos? Isso é, no mínimo, incompreensível do ponto de vista de qualquer cronista esportivo e de qualquer cartola. Qualquer presidente perreca jamais iria tomar uma atitude dessa. Nós sempre vimos técnico ser demitido após clássico, nunca antes. A maioria deles. O Goiás está descendo a ladeira. Está lá nas últimas colocações. E a torcida vai lá cobrar do jogador. Errado, errado. Aquilo ali não era para acontecer no CT do Goiás. Mas se é para cobrar, a cobrança é lá. Não é tirando o treinador. E agora, o declive está aumentando o ângulo de descida. Porque não se vê solução. É um time agora que, além de não ter treinador, é um time que não tem mais definição tática. Esse papinho furado de dizer aqui que o Vasco melhorou o esquema. Que esquema? Que esquema que o Vasco entrou? O Vasco entrou com o mesmo treinamento que já se tinha, que Ramon tinha. O Vasco entrou com 4-3-1-2 para fazer as alternâncias, as variações em campo, ou pro 4-2-2, ou pro 4-3-3 e até pro 4-5-1. Essas eram as variações que a gente sempre falou aqui, que Ramon colocava. Aí eu vejo o Robson Moreno, o Vasco fez o gol, não foi porque
o time entrou com vontade, foi porque Thales foi pro meio. Que besteira! Thales sempre esteve ali, jogando pela lateral para fazer a penetração diagonal para frente. Sempre esteve ali. O que aconteceu hoje foi uma vontade a mais. Uma vontade a mais. O Vasco era para fechar a casinha, nós sempre dizemos isso. Tite falou, interessante o que Tite falou. O que foi a mudança de postura da seleção brasileira? Nós fechamos a casinha. É a fábula dos 3 porquinhos, a casa foi de tijolo. Era assim que o Vasco tinha que fazer. E agora, o único feixe de luz para encontrar um caminho de solidez, o Vasco está dentro de uma caverna escura, cheio de morcego, e com as fendas de rocha apontadas para o núcleo esportivo do Vasco da Gama. Lamentável. Lamentável. O 2-1 mostrou que o Flamengo ganhou na hora que quis. Eu tinha brincado lá no grupo do Cartola e disse assim: Landim informa que o Flamengo vai virar o jogo em 10 minutos. Só precisa de 10 minutos para virar o jogo. O Flamengo virou o jogo, não precisou de 10 minutos. E não jogou nada. O Flamengo não entrou em campo. Não adianta a torcida vir agora e dizer, não jogou melhorzinho, não sei o quê. Não adianta. O elenco do Vasco é limitado. Precisaria de um treinador de vestiário como é Ramon, que conhece as crises, porque Ramon viveu aquela etapa de 96. Antônio Lopes viveu aquela época de 96, daquela crise que culminou num grande elenco que ganhou três temporadas seguidas aí de título para alegria da torcida. Era para fechar vestiário. Era para trazer solidez. Entrou em campo com esquema tático que já tinha sido treinado há muito tempo. Com um poste, com todo respeito ao treinador do Sub-20, mas era um poste, coitado. Ele estava ali para fazer figuração. É aquela velha tática que a gente dizia na época das peladas do famoso Baza Clube ali pelas holandesas. Pegava um time perna de pau e bota, rapaz, fica aí na beira do campo, fica aí tudo na beira do campo, a galera só vai jogar bola aqui, vamos tentar vencer. Era assim que o Vasco entrou, fazer figuração. Entrou o jogador, cada um se armou no campo ali, botou um atacante. Tu sabe fazer o quê? Tu joga de ponta? Tu joga de atacante? O que é que tu tava fazendo com o Ramon? Vem pra cá, vai pra ali. E o treinador, não, eu vou ficar só olhando aqui, qualquer coisa eu faço substituição. Foi isso que o Vasco fez hoje. O Vasco entrou com amadorismo. E seu Campelo vai buscar recorte de número, recorte. Porque número é o seguinte, você faz recorte para você conseguir falar o que você quer falar. Pega recorte de número para dizer que Ramon estava ineficiente. Eu posso trazer aqui, como eu vou trazer, um recorte para dizer que Ramon estava bem. E eu quero ver quem vai me contestar. Eu só vou pegar os números necessários para fazer a estratificação e dizer que Ramon estava bem. Mas ele pegou uma estratificação pontual que foi aceita por muitos vascaínos para dizer que Ramon não serve mais. E agora, ninguém quer vir pro Vasco. Ninguém vem pro Vasco. Daqui para novembro, ninguém, a não ser o Melamão. E digo mais, em um mês, tem muito jogo. Tem muito jogo. Tá certo? Esse papo furado de Roger Machado, que vai ficar ali esperando, vai descansar, é não. É não, porque se fosse qualquer outro time, o Roger ia. Se Mano Menezes tivesse, sem ser contratado pelo Bahia, se a demissão de Ramon fosse antes, Mano ia inventar uma história e não vinha pro Vasco. Porque ninguém quer trabalhar
com insegurança, com um presidente maluco e com boa parte da torcida que só pensa com fígado. Eu não estou conseguindo enxergar uma solução a curto prazo para o Vasco. Eu não estou conseguindo enxergar. Quero aqui ser contrariado pelas minhas palavras, porque é muito melhor isto para ver uma grande equipe como o Vasco voltar a brilhar do que o contrário. Mas, do jeito que está indo, a próxima rodada também será de derrota. No máximo empate, dependendo de como o adversário joga. Não é nem pelo Vasco. É dependendo como o adversário joga. O 2-1 hoje não foi o Vasco que jogou. Foi o Flamengo que tirou o pé. Entendeu? Porque se o Flamengo joga com a mesma pegada que jogou o Atlético, era um 5-0 hoje. Com certeza. E não tem VAR. Não tem nada. O Vasco está sem comando. O Vasco está sem presidência. O Vasco simplesmente está descendo a ladeira. E pior, sem luz e freio. Um bom domingo a todos vocês. Desculpem, um bom sábado a todos vocês. Um abraço.